Fala pessoal, tudo bem? Eu estou vindo aqui hoje para fazer um comentário sobre o estudo Serrana, tá? Muitas pessoas já devem ter visto ontem a reportagem no Fantástico, talvez alguns viram a entrevista coletiva no Butantan, do professor Dimas Covas, e eu achei que valia a pena trazer para vocês também na minha página sobre o que eles divulgaram até o momento. Eu queria estar muito comemorando aqui, estou na verdade, mas estou trazendo um press release, tá? Então muito cuidado com o press release, porque assim, tem uma parte do Butantan que eu acho estranha, essa coisa que primeiro vê o press release, aí vê o governador, aí ele faz discurso, depois vai lá, demora pra caramba, aí sai o pré-print e o paper não sai nunca, tá? Isso eu acho que tinha que mudar um pouquinho a atitude nesse sentido, mas vamos aos fatos, tá? É um estudo super bem conduzido, bem auditado por uma galera que sabe o que está fazendo, tá? Lembrando que você não está testando a eficácia da vacina Coronavac, porque ela já foi testada no estudo dela, tá? Então não fazia sentido comparar a Coronavac de novo com outros grupos ou grupo placebo. Então esse é um estudo clínico de fase 4, ele é chamado de Step-Weighted Trial, que você vai pegando frações da cidade e vai vacinando em pontos diferentes do tempo e vai comparando cada pedaço com outro pedaço, tá? É super raro esse tipo de estudo, mas eles fizeram dessa forma. Para quem não sabe, Serrana tem 27 mil habitantes. Ela é uma cidade dormitório, ou seja, muitas pessoas. Ela foi escolhida exatamente por isso. Ela tem um tamanho pequeno para médio, né, no Brasil. Ela é uma cidade dormitório, ou seja, as pessoas moram em Serrana e trabalham em outras cidades. Então eles queriam ver também a transmissão de outras cidades vizinhas para a própria cidade e vice-versa. Tá? Cerca de 10 mil pessoas que moram em Serrana trabalham em Ribeirão Preto. Isso é importante a gente falar isso, porque Ribeirão Preto está vivendo um caos e parece que não acaba nunca os problemas em Ribeirão Preto. Serrana é dividida em 25 áreas, que foram subdivididas em outras 4 áreas de cor verde, amarelo, cinza e azul. E esses grupos foram vacinados em tempos diferentes, com mais ou menos um intervalo de 1 a 2 semanas para cada desses grupos, tá bom? Então, por exemplo, o verde foi no dia 17 de fevereiro, amarelo 24 de fevereiro, cinza 3 de março e depois o azul, tá? Todo mundo recebeu a mesma vacina, que foi a vacina Coronavac do Instituto Butantan, com um intervalo de 28 dias, tá bom? E eles decidiram 28 dias porque no ensaio clínico, na hora que eles olharam que quanto aumentava o intervalo entre a primeira e a segunda dose, a eficácia da vacina aumentava, tá? A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, tá bom? Vamos usar os números, tá bom? O que aconteceu ali? A vacina foi capaz de reduzir... 95% das pessoas adultas foram vacinadas na cidade. Então, vacinou todo mundo. A cobertura vacinal foi de 95%, tá? O que é fantástico. Então, a cidade aderiu, comprou a ideia, todo mundo topou e foi lá e botou seu bracinho lá e foi vacinado, todos com vacina de verdade, tá bom? O que eles observaram na cidade? Uma redução de casos sintomáticos de 80%, tá? 80%. O intervalo de confiança variou de 77% a 83%. Depois eu posso explicar o que é o intervalo de confiança. As internações reduziu 86% de internação na cidade, com intervalo de confiança de 74% a 93%. E 95% de redução de mortalidade na cidade, com intervalo de confiança variando de 93% a 99%. É espetacular, tá bom? Qual que é a coisa mais legal? Que como esses cidadãos também trabalhavam em cidades vizinhas em que a pandemia estava pegando, parece que Serrana virou um escudo de proteção. As pessoas que se vacinaram, a transmissão ficou muito reduzida. Claro que entra corona ainda lá, mas entra muito menos, com repercussão na redução de casos, que por sua vez reduz a internação, que por sua vez reduz os óbitos. O que é muito, 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 muito legal, tá bom? Com uma vacina que possui uma certa desconfiança da população. Léo, por que o efeito aqui é maior do que o efeito lá do ensaio clínico? Porque no ensaio clínico você está vendo o efeito médio de cada pessoa. Então você pegou se aconteceu ou não naquela pessoa e comparou com o placebo. Aqui o que você está vendo é dado real do hospital. Você aplicou todo mundo e contou o efeito na comunidade. Quando você mede na comunidade, significa o seguinte:
que pessoas que não participaram de estudos, como crianças e adolescentes, também não pegaram a doença, também não adoeceram, também não morreram. E os outros 5% que não foram vacinados, pelo jeito, também se protegeu, tá bom? Tem um estudo muito parecido com esse, que eu comentei alguns dias atrás, que é em Botucatu, que é com a AstraZeneca. Eles já vacinaram todo mundo no primeiro dia e vão vacinar todo mundo de novo daqui a 3 meses e vão acompanhar essa população. O estudo segue sendo acompanhado e eu acho que é um indicador muito legal que a vacina funciona. E aí muita gente vai falar assim comigo, já sei que vai vir essa pergunta, mas a minha vizinha, a minha comadre, a minha avó, a minha tia tomou 2 doses da Coronavac e adoeceu, ou tomou 2 doses da Coronavac e morreu, etc. E aí é que é a grande diferença do ensaio clínico, da pessoa individual e do mundo. A cobertura vacinal em Serrana foi de 95%. E parece, como eles foram comparando em tempos diferentes, a imunidade de rebanho causada pela vacina foi atingida quando tinha 75% da população vacinada. E no Brasil nós estamos com 20 com uma dose e 10, 11 com 2 doses. Então, enquanto a gente não atingir mais de 50, 60, 70% de pessoas vacinadas, nós ainda vamos ter escape. Ou seja, o cara vacinou, ele pode até ter a defesa no corpo dele, mas ele ainda pega e morre, porque o vírus está circulando demais. Quando você vacina muita gente, você diminui a circulação do vírus e a coisa cai. Então, eu estou insistindo nisso há algumas semanas, talvez, que nós precisamos, de qualquer jeito, se vira governo, se vira Ministério da Saúde, a vacinar mais e rápido. A aumentar a cobertura vacinal de qualquer jeito. Porque na hora que você aumentar a cobertura vacinal de qualquer jeito, o vírus vai tentar entrar no seu corpo, a multiplicar e não vai conseguir, porque você vai estar vacinado. Ele vai até conseguir entrar em alguns corpos, mas na maioria ele não vai conseguir entrar. Se ele não entrar, ele não se multiplica. Se ele não multiplica, ele não tem variante. Se ele não se multiplica, ele não consegue fazer você adoecer ou morrer. Entendeu? Então a gente precisa urgentemente aumentar a cobertura vacinal. Essa é a grande mensagem desse estudo. Vacinar pouca gente não vai resolver o problema. Temos que vacinar muito. E, de novo, igual eu falei, eu acho que ontem, no vídeo de ontem, eu coloquei que eu acho que nós vamos começar a ver números muito fortes lá para setembro, outubro, tá? Quando uma proporção gigante de brasileiros estiver vacinado, aí eu acho que a gente vai poder enxergar uma redução, uma abrupta de casos e mortes e internações, tá bom? Mas, de qualquer forma, é uma ótima notícia, confiando que esse press release está 100% certo, e eu fico feliz que dessa vez não está escrito 100% de eficácia, tá bom? Antes de eu terminar, alguma pessoa pode me perguntar o que é um intervalo de confiança. O intervalo de confiança significa o seguinte: se você repetisse esse estudo em outra cidade parecida com Serrana, o resultado não vai dar idêntico a Serrana. Então, vou dar um exemplo, tá? Em Serrana, a redução de casos sintomáticos foi de 80% e o intervalo de confiança variou de 77 a 83. Significa que se a gente repetisse o estudo de Serrana em outra cidade parecida com Serrana, o número que vai dar lá não vai dar 80, vai dar algum número entre 77 e 83, tá? E os outros vocês seguem aqui. Vou repetir: internação 86%, com intervalo de confiança variando de 74 a 93, e mortes 95%, o intervalo de confiança variando de 93 a 99%, tá bom? Ótimas notícias, e eu vou ficar de olho para um reporte mais completo do que um press release, porque eu não gosto, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, bom dia para todo mundo.